Observadores de estrelas, venham até aqui, pois tenho notícias empolgantes. Os astrônomos acabaram de concluir o mapeamento completo de 2 pares de estrelas fora de nossa galáxia Via Láctea, que estão se alimentando de suas vizinhas estelares. Isso não só nos dá uma melhor compreensão das estrelas em geral, mas também pode nos ajudar a medir a distância no céu noturno. Você sabia que mais da metade das estrelas da nossa Via Láctea são binárias? E embora seja provável que outras galáxias também tenham um número significativo de estrelas binárias, elas geralmente são muito fracas para serem vistas. Mas essas chamadas estrelas simbióticas, em que uma estrela consome a outra, são extremamente brilhantes e mais fáceis de observar. E, de acordo com os cientistas, medir as órbitas desses sistemas estelares simbióticos é uma etapa essencial para saber se outras galáxias criam estrelas binárias como as da nossa Via Láctea. Agora vamos ao que interessa. Um par de estrelas pode nascer junto, mas devido às suas massas, elas envelhecem de forma diferente. A mais massiva queima seu material mais rapidamente, chegando ao fim de sua vida útil primeiro, e deixa para trás uma anã branca compacta. As anãs brancas são pequenas e fracas, mas podem reunir a massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra. Se estiverem próximas o suficiente, sua gravidade pode puxar material de sua companheira, criando um sinal que os astrônomos podem identificar de longe. Draco C1 e LIN 358 são as estrelas simbióticas que foram totalmente mapeadas. As estrelas em Draco C1 levam cerca de 3 anos terrestres para orbitar uma outra, enquanto os componentes de LIN 358 levam pouco mais de 2. Essas são as primeiras medições orbitais completas de qualquer sistema estelar simbiótico fora da Via Láctea. As novas medições ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação de estrelas em outras galáxias. Em algumas estrelas simbióticas, a anã branca pode absorver material suficiente de sua companheira para explodir em uma supernova. Essas supernovas são incrivelmente brilhantes e podem ser vistas em todo o universo. Todas elas começam com o mesmo brilho para um observador próximo, o que as torna como uma espécie de vela padrão para medir o universo. Embora seja improvável que Draco C1 e LIN 358 explodam como supernovas em breve, entender como elas funcionam pode nos proporcionar uma melhor compreensão de como essas velas padrão evoluem. Se você está aqui para completar seu conhecimento sobre as estrelas estranhas do universo, não fique desapontado, ainda não terminamos. Você já se perguntou sobre as maiores estrelas do universo? Os cientistas descobriram recentemente uma estrela gigantesca chamada UY Scuti. Essa estrela está localizada a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra e é realmente fora deste mundo. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o nosso Sol, o que significa que, se estivesse em nosso sistema solar, ultrapassaria a órbita de Júpiter. E tem mais, o Y Scuti não é apenas enorme, mas também super brilhante. É o que os cientistas chamam de supergigante vermelha e brilha com uma luminosidade cerca de 340 mil vezes maior que a do nosso Sol. Se você está pensando em se bronzear com essa estrela, pense novamente, ela está muito longe para isso. Como uma estrela como a UY Scuti se forma, você pode se perguntar. Bem, ela começa como qualquer outra estrela. Uma nuvem de gás e poeira entra em colapso sob sua gravidade e começa a se aquecer. Por fim, a temperatura se torna quente o suficiente no núcleo da nuvem para iniciar a fusão nuclear e nasce uma estrela. Mas a UY Scuti não parou por aí. Ela continuou devorando mais e mais gás e poeira, crescendo cada vez mais. Esse processo continuou até que ela se tornou a gigante que conhecemos hoje. Por mais fascinante que seja a UY Scuti, ela não é a única grande estrela que existe. Há outras, como a VY Canis Majoris, que já foi considerada a maior estrela até que a UY Scuti roubou a cena. No entanto, a VY Canis Majoris ainda é uma força a ser reconhecida. Ela é cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol e está localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós. Mas aqui está o ponto crucial. Estrelas como UY Scuti e VY Canis Majoris não são nem mesmo as maiores coisas do universo, nem de longe. Existem objetos chamados hipergigantes que fazem essas estrelas parecerem formigas em comparação. Uma dessas hipergigantes é a Stephenson 218, localizada a cerca de 20.000 anos-luz de distância.
Ela é cerca de 2.150 vezes maior que o nosso Sol e brilha com a intensidade de 7 milhões de sóis. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais malucas, há um objeto misterioso chamado Grande Atrator, que está puxando tudo em nosso grupo local de galáxias em sua direção. Não sabemos o que é ou o que está causando isso, mas uma teoria é que se trata de um aglomerado maciço de hipergigantes. Nós seríamos minúsculos em comparação. Essa próxima estrela é tão metálica que está praticamente batendo cabeça o tempo todo. Brincadeiras à parte, os cientistas descobriram uma estrela que é chamada de subanã de metal pesado. É um tipo de estrela que tem muito metal pesado. Essa estrela tem mais metal em sua composição do que qualquer outra estrela que já vimos antes. Diz-se que essas estrelas contêm elementos metálicos como ferro, níquel e cromo. Essa subanã de metal pesado tem cerca de 10 mil vezes mais ferro do que o nosso Sol. Em sua descoberta, os astrônomos usaram uma técnica chamada espectroscopia, que envolve a análise da luz que vem da estrela para determinar de que elementos ela é feita. Observando o espectro de luz, os cientistas puderam ver que essa estrela tinha uma quantidade incomum de metal em sua composição. E tem mais, essa subanã de metal pesado não é apenas uma estrela comum com muito metal. Ela também é muito estranha em outros aspectos. Por um lado, ela é menor e mais fria que o nosso Sol, e por outro, é muito antiga. Estamos falando de uma estrela que existe há quase tanto tempo quanto o próprio universo. O que tudo isso significa? Bem, os cientistas esperam que, ao estudar essa subanã de metal pesado, eles possam aprender mais sobre o universo primitivo. Como essa estrela é tão antiga que existia quando o universo estava apenas começando a se formar, ela já viu muita coisa. Ao estudar sua composição e características, os cientistas podem compreender melhor como era o universo em seus primórdios. A próxima estrela é uma das coisas mais legais do espaço sideral. Seu nome é Vega e é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Alguns a reconhecem como o ponto brilhante de luz na constelação de Lira. E veja só, ela está a apenas 25 anos-luz de distância de nós, o que em termos astronômicos é praticamente a nossa vizinha. Os cientistas vêm estudando Vega há muito tempo e aprenderam algumas coisas bastante interessantes. Para começar, Vega é uma estrela jovem com apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado ao nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Vega é praticamente um recém-nascido. Vega também é uma estrela muito quente, com uma temperatura de superfície de cerca de 9.400 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a superfície do nosso Sol tem apenas cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, se você acha que está quente lá fora hoje, fique feliz por não estar em Vega. Outra coisa interessante sobre essa estrela é que ela está cercada por um disco de poeira e gás. Esse disco é chamado de disco de detritos porque é composto de material remanescente de quando a estrela se formou. Os cientistas acreditam que esse disco de detritos é semelhante ao que circundava nosso sistema solar quando ele era jovem. Vega também é uma fonte de raios cósmicos. Esses raios são partículas de alta energia que circulam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles são compostos de prótons, elétrons e outras partículas, e os cientistas não sabem exatamente de onde eles vêm. Mas eles sabem que Vega é um dos locais onde os raios cósmicos se originam. Mas espere, tem mais. Vega também é uma estrela famosa na cultura pop. Ela tem sido usada em muitos filmes e livros como fonte de inspiração, principalmente por causa de seu brilho e de suas características interessantes. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo.
prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias.
Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons, que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro,
o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos.
O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida, onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz daqui está distante, a de fundo viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos.
Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. E faz um favor, tente imaginar a primeira vez que você foi acampar. Talvez tenha sido com seus pais, talvez tenha sido em uma excursão com seus colegas de escola. Independentemente disso, tente imaginar, ou se lembrar, de como se sentiu quando o dia estava chegando ao fim. O sol já se pôs, mas ainda há alguma luz lá fora. Digamos que você estivesse deitado, tentando descansar um pouco. Qual é a primeira coisa que se lembra de ter visto ao olhar para cima? Se você for como eu, provavelmente foi o grande número de estrelas piscando à sua frente. Essas estrelas, a maioria das quais você pode ver sem nenhum dispositivo sofisticado, fazem parte da Via Láctea. Acredite ou não, nossa incrível galáxia é quase tão antiga quanto o próprio universo. Apesar da idade, ela também é um lugar muito agradável para se estar. A Via Láctea é como um berçário cósmico, onde nascem novas estrelas. E olha, ela abriga alguns dos lugares mais fascinantes. Pelo menos pelo que podemos ver nas fotos. Veja Mystic Mountain, uma área na nebulosa de Carina. Aqui, as coisas estão sempre fazendo splash e cheias de energia. Isso se deve ao fato de as colunas de gás colapsarem e criarem jatos opostos malucos que são lançados como acrobatas em um circo. É como um movimento característico das estrelas que estão nascendo, sabe? E se você der uma olhada nesta imagem incrível, verá os elementos dando um show de cores. O azul representa o oxigênio, o verde é o hidrogênio e o nitrogênio, e o vermelho é o enxofre escaldante. Pronto para a próxima parada em nosso passeio pela Via Láctea? Dê uma olhada nessas enormes e retorcidas nuvens de poeira interestelar e gás no centro da M16, também conhecida como Nebulosa da Águia. Temos os super legais pilares da criação, que são como colunas imponentes onde estrelas novinhas em folha gostam de se esconder e relaxar. Sei que essa não é a primeira vez que o telescópio Hubble captura essa visão épica, mas acredite, é a imagem mais detalhada e alucinante até agora. Os pilares estão recebendo uma chuva de luz ultravioleta extremamente quente de um grupo de estrelas jovens que estão fora do quadro. Essas superestrelas estelares estão, na verdade, fazendo com que as torres de poeira e gás sejam gradualmente desgastadas por seus ventos fortes. Prepare-se também para os números. Esses pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Sim, parece grande, mas no grande esquema das coisas, eles são como os irmãos mais novos e fofos da Nebulosa da Águia, que se estende por impressionantes 55 anos-luz. A nebulosa foi vista pela primeira vez em 1745 por um incrível astrônomo suíço e está a cerca de 7.000 anos-luz de distância de nossa humilde residência, na constelação de Serpens. Mas aqui está a parte peculiar. Por mais produtivo que possa parecer, a atividade de formação de estrelas da Via Láctea é bastante rara quando comparada a outras galáxias. Os astrônomos notaram que o ritmo de nascimento de estrelas está realmente caindo e estão ansiosos para descobrir o motivo. Mas antes de mergulharmos nesse estranho fenômeno, vamos ver como as estrelas surgem. É difícil sabermos com certeza daqui de baixo. O que podemos obter sobre o ciclo de vida de uma estrela vem da observação das que se encontram em nossa Via Láctea local. As estrelas são formadas em nuvens mais frias de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas áreas são bastante comuns na maioria das galáxias. Essas nebulosas têm baixas temperaturas, que são cruciais para que o gás hidrogênio se una. À medida que o aglomerado reúne mais gás, ele causa movimento, que por sua vez gera energia. Quando mais gás colide com o aglomerado já formado, toda essa energia se transforma em calor. Isso continua até que a temperatura aumente consideravelmente, provocando o nascimento de uma estrela.
O período mais seguro da vida de uma estrela também é conhecido como sua sequência principal. Vou poupá-lo da aula de química. Mas durante esse período, a estrela produz calor e radiação. É por causa da radiação que há pressão em torno de uma estrela, e também é essa a razão da maior parte da luz encontrada em determinada galáxia. Agora, vamos falar sobre o tamanho das estrelas. Quanto maior a estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível. Essas estrelas maciças são as mais brilhantes, emitindo luz UV de alta energia. Por outro lado, as brilhantes de menor massa vivem mais tempo, apesar de não serem tão brilhantes quanto suas irmãs maiores. Há uma variedade de tamanhos de estrelas na maioria das galáxias que podemos ver aqui de baixo. Algumas estrelas têm 0,1% do tamanho do Sol, enquanto outras têm 10 vezes a sua massa. Quando o combustível de uma estrela acaba, ela dá as boas-vindas ao seu grande finale e se transforma em uma estrela desbotada. Estrelas com o mesmo tamanho do Sol ou menores não conseguem mais produzir radiação nesse estágio. A gravidade assume o controle, fazendo com que sua matéria se estabeleça em uma anã branca. Para estrelas maiores, a linha do tempo muda um pouco. Elas também entram em colapso, mas há muito mais material queimando e também está mais quente lá dentro. Esse colapso cria um núcleo mais forte. Quando todas as partes internas da estrela estão prontas, as camadas externas entram em colapso em um instante. O núcleo é atingido quase à velocidade da luz. É um evento impressionante e explosivo chamado de supernova. O material explodido torna-se a base para futuras estrelas. Ele também deixa para trás um buraco negro. Agora que sabemos um pouco sobre a vida de uma estrela, vamos tentar analisar cada geração, se você quiser chamá-las assim. As estrelas não surgem constantemente na mesma velocidade. Atualmente, o universo está fabricando apenas cerca de 1/9 do número de estrelas, em comparação com seus dias de glória de formação de estrelas, que ocorreram há cerca de 10 bilhões de anos. Um estudo nos deu uma visão da história da formação de estrelas. Para escrevê-lo, 2 cientistas se uniram para reunir uma tonelada de dados sobre galáxias. Eles classificaram essas galáxias com base na distância em que elas estavam. Com isso, puderam rastrear como o brilho das galáxias mudou ao longo da vida do universo. Como as estrelas emitem a maior parte da luz de uma galáxia, eles puderam usar esse brilho para descobrir quantas estrelas estavam se formando usando uma matemática sofisticada. Suas descobertas confirmaram que a formação de estrelas era bastante fraca quando o universo era jovem. Mas quando o gás começou a se acumular nas galáxias, BUM! A formação de estrelas disparou até cerca de 10, 11 bilhões de anos atrás, quando atingiu seu pico. Depois disso, a formação de estrelas despencou. No universo observável de hoje, ela caiu muito. Isso significa que cerca de 50% das estrelas que vemos hoje nasceram nos primeiros 5 bilhões de anos após o Big Bang. Apenas 1/4 se formou nos últimos 6 bilhões de anos. Então, o que está causando essa mudança cósmica? Bem, os cientistas acreditam que tudo se deve ao gás frio de que as estrelas precisam quando nascem. Quando as galáxias se formam, o gás se concentra em seu interior, levando a uma extravagância na formação de estrelas. Mas, em seguida, o gás se esgota rapidamente à medida que as estrelas se apagam. Quando as supernovas entram em ação, elas explodem esse gás tão necessário para a futura formação de estrelas. Além disso, elas também alteram a química desse gás. Essa informação crucial pode ser o ponto de partida para o declínio da formação de estrelas que vemos hoje. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse gás se torna inútil. Para começar, as galáxias também são bastante complexas. Há todos os tipos de forças envolvidas na manutenção de seu equilíbrio. Por exemplo, quando uma supernova explode, as ondas de choque podem, às vezes, causar turbulência e aglomeração do gás, provocando o nascimento de novas estrelas. No entanto, se a supernova for muito violenta, ela pode explodir esse mesmo gás para fora da galáxia. Sem gás na área, há pouca ou nenhuma chance de formação de uma nova estrela. O que o futuro nos reserva? Alguns cientistas não conseguem deixar de imaginar o que pode acontecer se não surgirem novas estrelas. O universo poderia estar simplesmente repleto de buracos negros e estrelas em extinção. Os sistemas solares se tornariam inóspitos à medida que suas estrelas perdessem energia, e esses buracos negros vorazes poderiam devorar qualquer material que restasse. Por mais sombrio que pareça, é preciso admitir que se trata de um conceito que surpreende.
Felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade disso acontecer tão cedo. O universo tem incríveis 13,7 bilhões de anos. Mas não se espera que a Era da Escuridão comece até algum momento bem mais distante no futuro. Mas ei, esse é apenas um dos possíveis resultados do declínio na formação de estrelas. Quem sabe que outras possibilidades malucas o universo reserva? Flagra! Parece que 2 estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As 2 estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas 2 estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as 2. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central.
Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha.